Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Julian Carter, de 42 anos, sempre sonhou com uma casa com piscina. Depois de anos de trabalho duro como engenheiro de software, ele finalmente conseguiu comprar este pequeno refúgio em um tranquilo subúrbio texano na Maple Street. Para ele, a piscina era mais do que um luxo, era uma recompensa, o resultado de sacrifícios, longas noites sem dormir e esforço constante. Mas esse paraíso pessoal rapidamente se tornou um pesadelo. Seus vizinhos, os Johnson, os Miller e os Davis, passaram a usar sua piscina sem nunca pedir. No início, Julian deixou passar um mergulho com os filhos dos Johnson numa tarde, um churrasco improvisado com os Miller num fim de semana. Ele disse a si mesmo que era apenas ocasional. Mas logo a exceção se tornou a regra. Os gritos, a música, o lixo deixado à beira da água. Julian se sentia um estranho em seu próprio quintal. Quanto mais tentava impor limites, mais seus vizinhos agiam como se suas palavras não importassem. Pior ainda, alguns ousavam convidar amigos e colegas, transformando sua piscina particular em um espaço público. Numa noite de verão, voltando mais cedo do trabalho, Julian encontrou uma dúzia de pessoas que não conhecia bebendo, rindo e dançando ao redor da piscina como se estivessem em casa. Ele ficou paralisado por um momento, com os punhos cerrados e o coração disparado. Foi a gota d'água. Naquela noite em silêncio ele tomou uma decisão. Ele ia agir, e o que ele fez em seguida marcaria a Maple Street para sempre. A Maple Street, na pequena cidade de Frisco, Texas, tinha tudo o que era preciso para ser o sonho americano. Casas de cores vibrantes, gramados bem cuidados, caixas de correio combinando, e acima de tudo, aquela sensação de todo mundo se conhece. À primeira vista, era uma comunidade unida por churrascos comunitários no verão, decorações natalinas sincronizadas no inverno e vizinhos sempre dispostos a trocar algumas palavras ao virar uma esquina. Julian Carter havia se mudado para lá 2 anos antes. Solteiro sem filhos, ele amava a tranquilidade que aquele canto suburbano oferecia. Sua casa, mais moderna que as outras, se destacava pela grande piscina azul turquesa no Jardim dos Fundos, visível da rua graças a uma cerca de ferro forjado que não escondia nada. Ele tinha orgulho daquela piscina, era seu oásis, seu santuário. Do outro lado do corredor moravam os Johnsons, uma família grande com 3 filhos barulhentos, Tyler, de 12 anos, sempre driblando uma bola de basquete, Megan, de 10 anos, uma verdadeira bomba de energia, e o pequeno Dylan, de 6 anos, que acompanhava os filhos mais velhos para todos os lugares. Seus pais, Rick e Amanda Johnson, eram amigáveis na aparência, mas tinham um lado um pouco intrometido. À esquerda, os Millers, Tom e Stephanie na casa dos 40, sempre cercados de amigos, um casal conhecido por dar festas que duravam até tarde da noite. E à direita, os Davises, George e Linda, um casal mais velho, mas cujos netos costumavam passar a noite lá em casa nos fins de semana. Julian percebeu algo muito rapidamente. Sua piscina parecia chamar a atenção. Cada vez que ele passeava com o cachorro, cada vez que jogava bola na rua, as crianças diminuíam o ritmo para observar a água azul brilhando ao sol. Os adultos também não eram indiferentes. Um elogio aqui, um comentário de admiração ali. A princípio, Julian se sentiu lisonjeado. Afinal, não era normal que as pessoas notassem do que ele se orgulhava, mas ele ainda não sabia que essa admiração logo se transformaria em ofensa. Porque na Maple Street, algumas famílias não viam essa piscina como propriedade privada de Julian Carter. Não, elas já estavam começando a imaginá-la como uma extensão do bairro. O primeiro incidente ocorreu em uma tarde escaldante de sábado de junho. Julian estava trabalhando em sua mesa quando ouviu barulhos de água espirrando no quintal. Intrigado, olhou pela janela e congelou. Tyler, Megan e Dylan Johnson já estavam nadando em sua piscina, rindo alto como se estivessem em um parque aquático. Julian calçou as sandálias e saiu. Olá, crianças, onde estão seus pais? Ele perguntou surpreso, mas ainda calmo. Megan respondeu inocentemente dando um mergulho. Mamãe disse que poderíamos ir. Poucos minutos depois, Amanda Johnson apareceu através da cerca, com um largo sorriso no rosto e uma garrafa de limonada na mão. Ah, Julian, espero que não se importe. As crianças não aguentaram esse calor. E sua piscina é perfeita. Julian hesitou. Ele nunca tinha concordado, mas não queria parecer o vizinho rabugento logo de cara. Então forçou um sorriso e respondeu. Ok, mas é só por hoje. Ele ainda não sabia que tinha acabado de abrir a porta para algo muito pior. Na semana seguinte, outro evento ocorreu.
Voltando do trabalho, Julian viu Tom e Stephanie Miller sentados em suas espreguiçadeiras, óculos escuros e coquetéis nas mãos. O rádio no deck da piscina tocava música country. Juliano. Lança Tom e levante sem VR. Você deveria se juntar a nós, cara. Julian resta interdito. Você entrou no meu jardim sem me avisar? Stephanie deu de ombros, parecendo perfeitamente relaxada. Você trabalha tanto. Seria uma pena deixar uma piscina tão linda sem uso. Nós cuidamos dela, sabia? Julian cerrou os dentes, mas mais uma vez cedeu. Disse a si mesmo que isso não aconteceria novamente. Mas foi o início de um hábito. Logo, todas as famílias da Maple Street passaram a considerar a piscina um bem coletivo. Os Davis levavam os netos aos domingos. Os Johnsons costumavam frequentar o local depois da escola. Os Millers até organizavam recepções improvisadas com drinks. Julian, por sua vez, viu seu refúgio de paz se transformar em um parque municipal. E quanto mais ele tentava erguer barreiras, mais seus vizinhos pareciam cruzá-las naturalmente, como se sua casa fosse agora uma delas. Ele ainda não sabia, mas a paciência que ele achava que tinha logo chegaria ao limite. Julian estava farto. Suas noites antes tranquilas haviam se tornado uma comoção constante. As risadas, os gritos, a música que ecoava noite adentro. Ele tentará ignorar, ser tolerante, mas cada vez que cedia, seus vizinhos o pressionavam ainda mais. Numa segunda-feira à noite, ele decidiu esclarecer as coisas. Convidou os Johnsons, os Millers e os Davises para sua sala de estar. Eles se sentaram com um ar quase divertido, como se fosse apenas mais uma reunião da vizinhança. Julian respirou fundo antes de falar. Escute, quero esclarecer algo importante. A piscina é privada, eu construí com minhas economias e não posso aceitar que todos o usem como se fosse do bairro. Amanda Johnson trocou um olhar com o marido e respondeu com um pequeno sorriso forçado. Julian, qual é? Eles são crianças. Você sabe como é difícil mantê-los ocupados no verão. Eles adoram sua piscina e você é solteiro. Você não a usa tanto assim, né? Julian franziu a testa. Não é essa a questão. Só porque moro sozinho não significa que minha propriedade seja pública. Stephanie Miller, encostada no sofá, falou por sua vez. Sinceramente, Julian, você poderia ser um pouco mais sociável. Estamos só tentando nos divertir juntos. Achamos que você gostaria da companhia. Ele sentiu a raiva subir-lhe a garganta. Prazer? Quando chego em casa do trabalho e encontro estranhos no meu quintal. Quando tenho que recolher latas de cerveja e limpar toalhas encharcadas. George Davis, que até então estava em silêncio, levantou a mão para acalmar os ânimos. Julian, não leve isso tão a mal, achávamos que você não se importava. Afinal, você nunca nos impediu de verdade. Julian cerrou os punhos. Percebeu seu erro, sua gentileza fora interpretada como permissão. Bom, vou interromper você agora mesmo. De agora em diante, ninguém mais vai usar a minha piscina. Entendido? Um silêncio pesado se instalou. Os rostos mudaram. Amanda Johnson deu de ombros quase com desdém. Se você diz, mas não se surpreenda se a vizinhança começar a vê-lo como um chato. Julian congelou, chocado com a audácia de sua observação. Ele acabará de estabelecer um limite claro, mas, em vez de respeito, receberá apenas desprezo. Naquela noite, sozinho na sala de estar, ele percebeu que havia perdido algo, o respeito dos vizinhos. E tinha a sensação de que eles não atenderiam ao seu pedido. Ele raramente estava errado. Naquela sexta-feira à noite, Julian terminou o dia mais cedo do que o planejado. O sol estava se pondo, deixando para trás um céu rosa e dourado, e ele ansiava por relaxar em seu jardim, sozinho, finalmente em paz. Prometera a si mesmo um mergulho noturno, com um copo de uísque na mão, embalado pelo silêncio. Mas ao virar a esquina para a rua Maple, já conseguia ouvir o barulho. Música alta com um baixo que fazia as janelas do carro vibrarem. Seu coração apertou. Ao estacionar o carro em frente à casa, ficou petrificado. Seu jardim parecia uma cena de parque de diversões. Luzes de fada pendiam da cerca, mesas de piquenique haviam sido montadas ao redor da piscina e cerca de 20 pessoas, incluindo vários rostos que ele nunca tinha visto antes. Dançavam, riam e bebiam. Algumas já nadavam, outras grelhavam carne em uma churrasqueira improvisada. Os Millers estavam no centro da festa com os copos erguidos. Rick Johnson, cerveja na mão, cantava a plenos pulmões, enquanto os Davis conversavam baixinho, como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. Julian caminhou rapidamente pela trilha, com o olhar fixo na cena. Assim que abriu o portão do jardim, algumas cabeças se viraram para ele. Olá, aqui é o dono. Cria Tom Miller, Hillary. Julian, vamos lá. Temos cerveja gelada.
Julian ficou ali com o olhar congelado. Saia da minha casa. Ele disse com uma voz áspera. Um silêncio constrangedor caiu por alguns segundos, rapidamente quebrado por Amanda Johnson, que revirou os olhos. Ah, Julian, relaxa. É sexta-feira à noite, vamos nos divertir. Você deveria estar feliz, sua piscina é a estrela do bairro. Ele cerrou os punhos. Eu disse claramente que tinha acabado. Você não entendeu nada? Um homem que Julian nunca tinha visto antes, provavelmente um amigo dos Millers, caiu na gargalhada. Cara, para de ser chato. É só uma piscina, relaxa. Julian sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. Olhou para as latas flutuando na água, as toalhas encharcadas jogadas sobre os móveis do seu pátio, o cheiro de carne penetrando nas cortinas. Seu santuário havia se tornado um local de festas, e ninguém respeitava sua palavra. Sem dizer mais nada, ele se virou e foi para casa. A música recomeçou atrás dele, como se suas palavras nunca tivessem existido. Sentado no escuro da sala de estar, Julian sabia que tudo havia acabado. Diplomacia, paciência, discussão. Tudo havia falhado. Ele tomou um gole de uísque, olhou para seu reflexo na janela e murmurou para si mesmo. Chega. Essa foi a última vez. Naquela noite, ele tomou uma decisão. E seu plano não deixaria ninguém com vontade de voltar para sua piscina. Julian passou o resto da noite sem dormir. Cada gargalhada, cada grito vindo do seu jardim, era como um tapa na cara. Deitado no sofá, ele olhava para o teto com o maxilar cerrado. A diplomacia havia falhado. Seus vizinhos só entendiam uma coisa: abuso. Nas primeiras horas da manhã, quando o silêncio finalmente retornou e os últimos convidados deixaram seu jardim, deixando para trás garrafas vazias e lixo, Julian saiu para inspecionar os estragos. A visão partiu seu coração. Latas de cerveja flutuavam na piscina, pratos de plástico cobriam a grama e seus móveis de jardim exibiam manchas de gordura. Parecia uma área de desastre depois de um carnaval. Ele ficou ali imóvel com o olhar congelado. Este foi o ponto de ruptura. Julian Carter não era apenas um engenheiro. Ele era um estrategista. Toda sua carreira se baseara na sua capacidade de resolver problemas complexos, de pensar onde os outros só viam caos. Este problema não era diferente. Tudo o que ele precisava fazer era encontrar a solução certa. Ele passou o fim de semana trancado em casa, com um caderno na mão, rabiscando ideias. No início eram simples, quase infantis: instalar câmeras, colocar uma fechadura mais forte na cerca, chamar a polícia. Mas a cada linha traçada, ele imediatamente as riscava. Seus vizinhos sempre encontravam uma maneira de contornar essas barreiras ou, pior, o ridicularizavam ainda mais. Não. O que era necessário era um plano que impressionasse a mente, que deixasse claro de uma vez por todas que sua piscina não era um lugar público, um plano inesquecível, que transformaria a Maple Street em um tribunal popular, onde somente ele teria a última palavra. Na noite de domingo, enquanto observava a água turquesa da piscina esvaziar, pois já havia ligado a bomba de drenagem, uma ideia brilhante lhe ocorreu. Uma ideia que combinava seu gênio técnico e sua sede de justiça. Julian deu um sorriso amargo. Você queria minha piscina, tudo bem, mas você nunca vai esquecer o que vem a seguir. Ele tinha acabado de ter sua epifania. E o bairro da Maple Street logo descobriria do que Julian Carter era realmente capaz. Na manhã de segunda-feira, Julian saiu de casa mais cedo do que o habitual. Mas em vez de ir direto para seu escritório de engenharia em Dallas, fez várias paradas. Seu porta-malas estava cheio de objetos estranhos: painéis, cabos elétricos, luzes de LED à prova d'água e até uma lona gigante com impressão personalizada que ele havia encomendado às pressas no fim de semana. Por 3 noites consecutivas depois do trabalho, ele passou horas transformando seu jardim em um canteiro de obra secreto. Vizinhos intrigados o observavam carregar caixas, parafusar, medir e às vezes cavar. Quando Amanda Johnson tentou chamá-lo por cima da cerca, ele simplesmente sorriu misteriosamente. Pequeno projeto pessoal. Na verdade, o que ele estava preparando iria causar uma boa impressão. Passo 1. A piscina vazia. A primeira decisão radical de Julian foi: esvazie completamente a piscina onde antes havia água turquesa cintilante. Agora havia apenas uma piscina seca e vazia. Os vizinhos perplexos sussurravam entre si. Ele ficou louco, disse Tom Miller. Talvez ele esteja reformando, Amanda Johnson assumiu. Mas Julian sabia o que estava fazendo. Etapa 2. Desvio criativo. No fundo da piscina, ele instalou um piso provisório de madeira, ligeiramente elevado, coberto com a lona estampada. Isso representava uma placa gigantesca com estas palavras em letras maiúsculas: piscina privativa, sem vizinhos, sem hóspedes, sem desculpas.
E logo abaixo, um QR Code gigante que levava a um vídeo do YouTube que ele havia gravado, onde ele aparecia de frente para a câmera, posando calmamente. Caros vizinhos da Maple Street, bem-vindos à minha piscina. Se vocês estão vendo esta mensagem, é porque não entenderam. Esta é uma propriedade privada. Sua invasão é uma violação dos meus direitos. Se voltarem, encontrarão algo pior do que esta mensagem. Atenciosamente, Julian Carter. Etapa 3. O show de luzes. Ao redor do lago, ele instalou LEDs conectados a um temporizador. Sempre que alguém tentava atravessar a cerca depois das 20 horas, um conjunto de luzes acendia, iluminando o jardim em vermelho e azul, como uma delegacia de polícia em miniatura. Tudo acompanhado de um discreto alto-falante que reproduzia uma mensagem gravada. Atenção! Propriedade privada. Você está sendo filmado. As imagens serão encaminhadas às autoridades. Na sexta-feira seguinte à noite chegou o momento tão esperado. Os Millers, fiéis ao seu estilo, decidiram dar outra festa improvisada. Por volta das 21 horas, cerca de 10 pessoas pularam a cerca. Mas desta vez, em vez de uma piscina acolhedora, foram recebidos por uma iluminação forte em vermelho e azul, pela mensagem de áudio repetitiva e, acima de tudo, pela visão da piscina vazia coberta pela lona gigante. Um silêncio atordoante tomou conta da assembleia. Então, alguém caiu na gargalhada nervosa. Esse cara é completamente louco. Mas outros não estavam rindo. O vídeo do YouTube, visto por curiosidade, deixou vários vizinhos pálidos. Julian ousou confrontá-los com o abuso em preto e branco na frente de toda a vizinhança. Na manhã seguinte, a rua Maple estava agitada. Vizinhos que haviam presenciado a cena no dia anterior relataram o ocorrido com emoções conflitantes. Alguns ainda riam nervosamente, outros permaneciam em silêncio, envergonhados, incapazes de acreditar no que tinham visto. Tom Miller, visivelmente irritado, bateu na porta de Julian com uma mistura de irritação e curiosidade. Escute, Julian. Isso foi um pouco extremo, não foi? Julian, calmo, respondeu simplesmente. Extremo? Não. Apenas eficaz. Stephanie Miller balançou a cabeça, meio divertida, meio decepcionada. Tenho que admitir. Foi impressionante. Você pensou em tudo. Do outro lado, os Johnsons, Amanda e Rick, tinham acabado de perceber que já tinham passado dos limites. Tyler, o mais velho, sussurrou. Nós realmente exageramos, pai. Rick abaixou a cabeça, incapaz de responder. Até os Davis, geralmente mais discretos, se viram no centro da conversa. Linda confessou a Julian ao passar por ele na entrada da garagem. Julian, eu acho que subestimamos você. Sinto muito pelos nossos netos. Mas a reação não se limitou a pedidos de desculpas. Logo, os moradores começaram a comentar entre si sobre o golpe de mestre de Julian. Parentes mais jovens lhe enviaram mensagens. Não imaginamos que você pudesse ser tão estratégico. E respeito pelo que você fez. Mesmo aqueles que não estavam diretamente envolvidos no abuso ficaram impressionados. Maple Street nunca tinha visto ninguém estabelecer limites com tanta clareza e criatividade. No entanto, Julian não se deixou levar pela fama repentina. Para ele, a mensagem precisava permanecer clara. Sua propriedade era privada e não havia mais nenhuma questão de intrusão. Com o passar dos dias, o respeito começou a substituir o desprezo. Os vizinhos tornaram-se mais discretos, evitando o jardim, e alguns até se ofereceram para ajudá-lo a limpar a bagunça da festa anterior, gesto que ele aceitou com um pequeno sorriso. Para Julian, o que mais importava era a lição não dita. Ele não havia apenas recuperado sua piscina, ele havia restaurado a ordem em seu bairro. A Maple Street acabará de aprender que toda propriedade tem seus limites, e que os de Julian Carter jamais deveriam ser menosprezados. Mas Julian sabia que tudo poderia mudar novamente se os vizinhos esquecessem a lição muito rápido. Ele precisava estar preparado. Algumas semanas depois de ver a piscina vazia e o lago transformado, Julian sentiu que era a hora de encerrar o assunto. Os vizinhos agora estavam respeitando os limites, mas ele queria ter certeza de que ninguém jamais ousaria cruzar a linha novamente. Numa manhã de sábado, ele convidou formalmente os Johnsons, os Millers e os Davises para virem conversar. As famílias, intrigadas e um pouco nervosas, chegaram cautelosamente. Julian sentou-os na sala de estar com um olhar calmo, mas firme, fixo em cada um deles. Obrigado por vir, ele começou, colocando as mãos sobre a mesa. Sei que alguns de vocês ficaram ofendidos ou surpresos com o que fiz com a piscina. Mas deixe-me esclarecer, meu objetivo não era humilhá-los, mas restaurar o respeito. Rick Johnson tentou responder, mas Julian levantou a mão. Ouça-me até o fim.
Eu fui paciente, fui tolerante, e você abusou dessa paciência. Naquela noite, quando minha piscina virou palco da sua festa, você cruzou uma linha que nunca mais poderá ser cruzada. Amanda abaixou a cabeça, incapaz de responder. Até Tom Miller pareceu envergonhado, e Stephanie não conseguiu conter um sorriso pesaroso. Julian continuou. Não estou tentando fazer inimigos. Só quero que todos os vizinhos entendam que minha casa é meu espaço privado. É uma questão de respeito e limites. A Maple Street é um bairro agradável porque todos se respeitam. Se você retornar à minha propriedade sem permissão, não haverá mais mensagens ou luzes para avisá-lo. Você será denunciado às autoridades. George Davis, geralmente o mais reservado, assentiu lentamente. Você tem razão, Julian. Fomos desrespeitosos. Acho que todos aprendemos a lição. Seguiu-se um silêncio. Então Tyler, filho de Johnson, falou timidamente. Senhor Carter, sinto muito por todos nós. Não faremos isso de novo. Julian sentiu uma satisfação silenciosa. Este momento não foi apenas uma vitória sobre os abusos do passado, mas também uma reconciliação baseada no respeito mútuo. Antes que as famílias fossem embora, Julian acrescentou com um pequeno sorriso. A Maple Street é um lugar maravilhoso, desde que você saiba onde ficam os limites. Agora você sabe onde eles ficam. Os vizinhos saíram da casa, alguns ainda um pouco surpresos com a firmeza de Julian, mas todos impressionados com sua inteligência e determinação. Pela primeira vez em meses, Julian pôde aproveitar totalmente sua piscina, seu jardim e sua paz e tranquilidade, sabendo que sua paciência havia sido recompensada com respeito, não exploração. Poucos dias após o confronto final, um evento inesperado abalou completamente a Maple Street. Julian havia começado a retomar sua rotina: trabalho, noites tranquilas à beira da piscina e relaxamento no jardim. Mas naquela manhã, um visitante incomum bateu à sua porta. Uma repórter local, Sarah Benson, segurava um caderno e um microfone. Olá, Sr. Carter, sou Sarah Benson, do jornal Frisco. Soube do seu incidente com o vizinho, e queria saber mais para a nossa coluna Heróis do Bairro. Julian sorriu levemente. Herói da vizinhança? Estou apenas estabelecendo limites, nada mais. Sarah levantou uma sobrancelha, intrigada. Está rolando por toda a vizinhança. Todo mundo está falando da sua, digamos, maneira original de lidar com a situação. Os Millers, os Johnsons, eles ainda não conseguem acreditar. Alguns até dizem que você restaurou a paz de forma espetacular. Julian coçou a barba, divertido. Bem, acho que às vezes você tem que ser criativo para ganhar respeito. O jornalista insistiu em filmar Julian explicando seu método. Ele mostrou a piscina vazia, a lona gigante com a placa, as luzes de LED e o sistema de alerta. O vídeo foi rapidamente compartilhado nas redes sociais locais. A reação foi imediata. A rua Maple tornou-se famosa na cidade. Vizinhos de outros bairros vieram ver o jardim de Julian, impressionados com sua engenhosidade. Alguns pais até vieram se desculpar formalmente, reconhecendo que seus filhos haviam aprendido uma lição vital de respeito. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu no dia em que os Millers e os Johnsons convidaram Julian para um churrasco, em seu jardim, desta vez com sua permissão. Em vez de se sentir invadido, Julian percebeu que seu gesto não apenas restaurara o respeito, mas também criará um novo tipo de conexão. Os vizinhos, impressionados com sua inteligência e firmeza, agora o viam como um líder silencioso do bairro. Julian sorriu, observando as crianças brincarem à beira da piscina sob seu olhar atento. Medo e arrogância haviam sido substituídos por respeito e gratidão. A rua Maple não era mais a mesma, e ele também não. O que começou como uma simples disputa por uma piscina se transformou em uma lição duradoura sobre limites, respeito e inteligência. Julian Carter não era mais apenas mais um vizinho, ele se tornará um modelo para toda a comunidade. Nas semanas seguintes, a Maple Street retornou a uma tranquilidade que não conhecia há muito tempo. Julian Carter conseguiu estabelecer um equilíbrio perfeito. Seus vizinhos agora respeitavam seus limites, e a piscina não era mais um local de abuso, mas, às vezes, um espaço compartilhado com sua permissão. Julian instalou uma pequena e discreta placa na entrada do seu jardim. Propriedade privada. Acesso somente com permissão de Julian Carter. Simples, claro, mas eficaz. Cada família ouvia cada vez que caminhava pela rua, lembrando-os de que o respeito era a chave para a coexistência. Numa tarde de sábado, os filhos de Johnson foram brincar na piscina, acompanhados de Tyler e Megan. Julian os observava do deck, com um leve sorriso no rosto. Você pode jogar aqui, mas somente comigo, ele disse calmamente.
As crianças assentiram alegremente, e Julian se sentiu satisfeito. Os Miller o convidaram para o churrasco no quintal deles, desta vez sem ultrapassar os limites. Até os Davis trouxeram flores para o jardim dele, como um gesto de desculpas e respeito. A vizinhança havia aprendido uma lição importante. Julian Carter não era apenas um vizinho exigente, mas um homem capaz de combinar inteligência, firmeza e criatividade para defender o que era seu. Sua ação, inicialmente percebida como extrema, tornou-se um exemplo de liderança silenciosa e respeitosa. A Maple Street retornou à serenidade, mas com uma nova ordem tácita. Todos agora conheciam seus limites. Julian, por sua vez, podia finalmente desfrutar plenamente de seu refúgio de paz, saboreando cada momento em sua piscina, sob o sol do Texas, com a certeza de que o respeito havia triunfado. E para todos os vizinhos, o nome de Julian Carter tornou-se sinônimo de autoridade, sabedoria e um senso de justiça surpreendentemente criativo.